Chalita, professor, escritor, filósofo, com a gente toda quarta-feira por aqui. Chalita, bom dia. Tudo bem? Tudo bem, Adriana? Bom dia, Mauro. Bom dia. Bom dia. Pois é, a gente estava aqui comentando no início do jornal, o Mauro falou sobre a ginasta americana Simone Biles, né, principal estrela dos Jogos Olímpicos, apontada como a principal estrela, e aí ela desistiu das competições, né, da Olimpíada por não estar bem, disse que precisava preservar a saúde mental. E aí, Chalita, a gente quer te ouvir refletir sobre isso, sobre essa pressão pelo sucesso, essa pressão pela perfeição, e é claro que isso pode impactar, né, a vida dessas superestrelas. Será que é a nossa vida também? Legal, Adriana. E é interessante essa reflexão da Simone Biles, né? Veja o que ela falou. Ela disse assim: eu não confio mais tanto em mim mesma. Talvez seja o fato de estar ficando mais velha. Não somos apenas atletas, somos pessoas. Veja, ela está com 24 anos, não é isso? Ela está dizendo, eu estou ficando mais velha. Olha a pressão que se exerce sobre alguém. Ela é hoje uma das principais esportistas do mundo, né? Em número de medalhas, em construção da sua própria carreira, da sua própria trajetória, e de repente ela sente essa pressão exacerbada sobre ela, né? Essa angústia profunda, esse medo de errar. E aqui eu acho que há dois fatores muito instigantes no esporte, para depois a gente passar para os nossos cotidianos, né? Um é o elemento que vocês já comentaram, que é a pandemia. Esses atletas estavam, né, acostumados a treinar coletivamente, um ajudando o outro, incentivando o outro, a construir um caminho conjunto ali, né, na busca da melhoria da performance deles, né? E de repente a pandemia fez com que cada um ficasse mais isolado e cada um desse um jeito de treinar por si mesmo. Nós somos seres da convivência, o ser humano, né? Nós somos mamíferos, como todos os mamíferos a gente precisa encostar, estar perto. Então isso já é um elemento dificultador na vida desses atletas que estão lá disputando as Olimpíadas. Um segundo elemento é o mundo digital em que nós vivemos hoje. Há muitos depoimentos de atletas, né, magoadíssimos quando eles entram nas redes sociais deles e às vezes assim um pequeno equívoco, uma prova em que ele não foi tão bem, vem aquela chuva de xingamentos, né, de agressões, você já acabou, já envelheceu, não vai dar mais certo. Às vezes a gente vê alguém ganhando uma competição e desabafando, falando do que falam sobre eles, né? Aqui vai a construção de um elemento que é fundamental, que é essa saúde mental que ela falou. A gente teve em pouco tempo também uma tenista japonesa, a Naomi Osaka, né, que se retirou do Alberto da França, pela mesma razão, pelo excesso de pressão que ela sofre. E aí, pegando para as nossas pressões, já que as Olimpíadas estão acontecendo no Japão, o Japão é um dos países que, em termos educacionais hoje, tem uma tremenda preocupação com um tema chamado suicídio de adolescentes e jovens. Por quê? Pela saúde mental. Por não aguentarem a pressão nos estudos. Há uma tradição, né, japonesa de ter uma boa educação, isso acontece na Coreia do Sul também, países que sofreram muito na guerra, investiram muito na educação. A pressão da família é tão forte sobre esses adolescentes, sobre esses jovens, que quando eles não conseguem, né, ter aquele rendimento que se espera deles, eles acabam desistindo da própria vida. O Japão tem trabalhado muito nessa direção para chegar num equilíbrio. E aí vem a palavra filosófica que eu acho que é o aprendizado para a gente ao ver essa história da Simone e ao refletir sobre esse tema da pressão, que é a palavra equilíbrio. É um filósofo fascinante da história chamado Aristóteles. Ele escreveu um livro para o filho dele, né, são 10 livros na verdade, chamado Ética Nicômaco. E nesses 10 livros, ele quer que o filho dele seja feliz. A grande explicação de Aristóteles para Nicômaco, seu filho: meu filho, eu quero que você seja feliz. E é um livro muito complexo, mas em uma palavra a gente pode resumir o que Aristóteles queria para o seu filho lá em 300 a.C. Meu filho, encontre o meio termo, tenha equilíbrio, não faça nada em exagero. Nada em exagero. Se a tecnologia é uma maravilha, se a gente pode chegar em todos os lugares por meio da tecnologia, o dia que a gente ficar absolutamente exagerado na tecnologia, vai fazer mal para a gente. A Adriana estava falando da Raíssa, que lindo ver essa menina, essa fadinha, o seu jeito de brincar, a sua felicidade, a sua alegria no esporte, né? Mas também é alguém que a gente tem que se preocupar com o tempo,
porque as pressões começam a surgir e, de repente, tudo aquilo que é lindo nela, a espontaneidade dela, o brincar dela, ela vai olhando ali nas redes sociais, um xinga aqui, o outro cobra ali, um fala isso, outro fala aquilo, então eu não fui tão bem aqui, então eu não fiz isso. A gente precisa aliviar um pouco, né? Eu acho que também vale, nessa dimensão do equilíbrio, uma reflexão para aquelas pessoas que gastam boa parte da sua vida entrando nas redes para xingar as pessoas. E a gente fala muito do xingamento para os políticos, né? Que às vezes merecem, mas xingam artistas, xingam atletas, xingam musicistas, alguém que vai tão bem erra um momento, e aí eu não posso admitir o erro do outro, né? Que história é essa? Nós somos feitos do erro, das quedas e do levantar, do aprendizar constante. Então, essa tolerância ao erro do outro nos ajuda a sermos mais tolerantes com a gente mesmo. Eu acho que a desistência, né? Tem um ouvinte nosso que tá sempre aqui com a gente, o John, do Recife, ele discorda da Biles, da Simone Biles. Ele acha que ela não deveria ter desistido, ou que se ela não estava bem, ela não deveria nem ter ido às Olimpíadas. E que ele fala assim, eu me orgulho de ser brasileiro e não desistir nunca. Eu vejo, Chalita, a questão da desistência num determinado momento como um chamado até à própria humanidade da atleta. Ela mostra, eu sou um ser humano, eu não sou uma máquina. Desistir faz parte da gente, ué. Chega um momento que a gente bate no nosso limite. É isso? Exatamente, né? E aí tem uma questão importante, né? Talvez a Simone, quando ela foi, ela não tivesse sentindo essa pressão. Uhum. O momento que ela sentiu que ela não foi tão bem num aparelho, que ela não teve a pontuação que ela estava acostumada a ter, e aí ela entra e vê aquela pressão e as pessoas cobrando, você é a maior do mundo. Naquele momento ela vai e para e fala assim, não estou aguentando mais. O meu sofrimento tá exagerado, né? E as pessoas não têm, às vezes, essa compreensão do outro. Me lembro uma vez da Marília Pêra dizendo assim, que numa peça em que uma grande artista brasileira esqueceu um pedaço, ali parou, eu acho que eu esqueci, as pessoas começaram a vaiar, falei assim, não, peraí, um artista esquecer, então eu acho que também precisa da humanidade nossa, né, de pessoas que acompanham os esportes, de pessoas que acompanham os artistas, de pessoas que veem as outras pessoas. Esse excesso de cobrança faz um mal imenso. Olha, tem um filme que acabou de estrear na Netflix que fala da primeira mulher que foi reger uma orquestra, Antônia, né, na Alemanha e depois em Nova York, e mostra o desespero da anterior a ela que foi reger e desmaiou pela cobrança que as pessoas tinham e não havia rede social naquele momento. E quando ela vai, ela tem tanto medo daquilo pela quantidade de coisas que saíram no jornal que uma mulher não consegue, uma mulher não consegue, uma mulher não vai, que é aquela expressão que a gente fala, né, que serve para qualquer lugar, brasileiro desiste também. Eu sei que o ouvinte falou isso como uma forma de expressão, mas a pessoa vai para ela. Você vê, às vezes, um grande cobrador de pênalti chega numa Copa do Mundo, aí ele vai e erra. Você vai matar essa pessoa, né? Somos humanos, a matéria-prima que a gente é feito não é de robótica, né? É de humanidade, e a humanidade é isso, né? Por isso o equilíbrio. Gabriel Chalita nos ajudando a pensar, a refletir aqui no Nova Manhã. O filme se chama Antônia, uma sinfonia, é sobre a vida da Antônia Bricco. Antônia, uma sinfonia, está no Netflix. Chalita, Adriana vai ficar esse filme. Eu conheço bem a Adriana e ela vai ficar enlouquecida por esse filme, Adriana. Então pronto, então já tá na minha lista, Chalita. Obrigado, Chalita, uma ótima quarta para você, até semana que vem. Um beijo.